Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios. Eu vou tentar intercalar nas playlists de exercícios algumas aulas teóricas explicando sobre as propriedades e tudo mais. Assim eu não perco muito tempo, você anota num papel, né? E aí quando for ver os exercícios aqui, pode conferir as propriedades. Assim a gente gasta menos tempo na resolução dos exercícios e consegue resolver mais exercícios num tempo menor. Bom, pessoal, aqui nessa primeira raiz, a gente tem que descobrir qual é a raiz de 288. Então, para isso, a gente, opa, a gente precisa fatorar o, espera aí que não quero verde. O 288. Fatorando o 288, a gente pode fazer isso por 2, e aí a gente vai ter 144. A gente pode fazer por 2, e aí aqui vai dar 22, aqui 50, 72. E a gente pode fazer isso por 2 de novo, 72 por 2 vai dar 2 vezes 3, 6, vai dar 1, 2. 2 vezes 6, 12, 0. Então vai dar 36, aqui por 2 de novo vai dar 18, por 2 vai dar 9, e aí por 3, que vai dar 3, e por 3 que vai dar 1. Beleza, essa é 288 fatorado. Então perceba que a gente tem 2 elevado na 2, que dá 4. Aqui a gente tem 2 na 2. Aí aqui a gente tem 3 na 2. Sobra um 2 aqui. Como que a gente vai escrever isso daqui aqui? A gente vai fazer dessa forma. 288 pode ser escrito como 2 vezes 2, que multiplica 2 na 2, que multiplica 2, que multiplica 3 na 2. Agora a gente já pode apagar isso daqui. E, dando continuidade aqui, a gente vai utilizar uma propriedade da radiciação que nos permite reescrever isso daqui dessa forma. 2 na 2 vezes raiz de 2 na 2, que multiplica raiz de 2, que multiplica raiz de 3 na 2. E, pessoal, eu vou dar uma organizadinha nisso aqui que eu acabei ficando sem espaço. Pronto, galera. Aqui com um espacinho maior pra gente resolver. A gente sabe que esse 2 vai simplificar com o índice da raiz, porque olha, transformando isso daqui num expoente fracionário, a gente vai ter 2 dividido por 2 sobre 2, que é igual a 2 na 1, ou seja, 2. Por isso que esse daqui cancela com esse. E quando a gente tem uma raiz, por exemplo, a gente tem um número a elevado na m sobre n. A gente pode reescrever isso daqui como sendo raiz de n, ou seja, o denominador vira o índice da raiz, e o numerador vira aqui o expoente do radicando. M. Essa é a propriedade. Agora, vamos continuar aqui com o nosso exercício. A gente simplifica esse com esse cancela com esse. Então, a gente vai ter 2 vezes 2. A gente sabe que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, vezes 3, raiz de 2. O que vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a gente vai ter 12 raiz de 2. E esse é o resultado, pessoal. Agora, vamos aqui, raiz cúbica de 500. Aqui, a gente vai fatorar o 500. Vamos começar fazendo isso por 5. Aí, 500 dividido por 5, a gente vai ter 5 vezes 1, que dá 5, 100. Então, aqui, vamos dividir 100 por 5 de novo. Dividido 100 por 5, a gente tem 2, que dá 10. Então, 20. E vamos dividir por 5 de novo. Aí a gente vai ter 4. Aí dá para dividir por 2, e aí a gente vai ter 2. E dá para dividir por 2 e a gente vai ter 1. Agora, vamos lá, então. Como é uma raiz cúbica, a gente precisa agrupar isso daqui em 3. Então, a gente tem 5 na 3, que multiplica 2 na 2. Então, a gente pode reescrever isso daqui como sendo 5 na 3, que multiplica 2 na 2. Então, a gente pode utilizar a propriedade das raízes, que nos permite escrever dessa forma. Caso você esteja na dúvida, pode ver os vídeos exercícios anteriores, eu explico bem essa propriedade. E aí, 2 na 2. Ou seja,
a gente vai ter aqui, não pode esquecer o índice da raiz, que isso pode causar uma confusão danada depois. Esse daqui vai simplificar com esse, então a gente vai ter 5 que multiplica raiz cúbica de 4. Agora, nesse outro aqui, a gente precisa fatorar o 250. Vamos fatorar o 250 como se ele fosse um número positivo, depois a gente coloca isso no negativo. Aqui, pessoal, note que é uma raiz cúbica, tá? Não existiria se fosse uma raiz quadrada. Por quê? Não existe um número multiplicado por um outro número negativo que resulte um número negativo. Então, tipo, menos com menos vai ser sempre mais. Por isso, não existe. Agora, quando é uma raiz cúbica, menos vezes menos, resulta em menos, mais, aqui vai dar mais com menos é menos. Beleza. Agora vamos fatorar o 250. A gente pode fazer isso por 5, aí vai dar 250 dividido por 5 vai dar 5, aqui vai dar 25 zero, e aqui vai dar 50. A gente pode dividir por 5 de novo, que vai dar 10, e a gente divide por 5 de novo, que vai dar 2. E aí a gente divide por 2, que vai dar 1. Ou seja, a gente pode reescrever essa raiz aqui da seguinte forma, como sendo 5 na 3, olha, 1, 2, 3, vezes raiz de 2. E assim, não, vamos fazer passo a passo, né? 5 na 3 vezes 2. Beleza. Isso daqui a gente pode reescrever como sendo raiz de 5 na 3, raiz cúbica, que multiplica raiz cúbica de 2. Ou seja, isso aqui é igual, esse vai cancelar com esse, a gente já viu várias vezes que esse daqui vai ficar dessa forma, a gente vai transformar em expoente fracionário, então vai ficar 3 sobre 3, e que é igual a 5 na 1, que é igual a 5. Beleza. Tendo isso super claro em mente, porque eu fico repetindo todas as aulas de exercício, a gente vai ter aqui 5 raiz cúbica de 2. Pessoal, aqui nesse próximo, vamos fatorar o número 192. Fatorando 192, vamos iniciar por 2. Então, 192 dividido por 2, a gente tem 2 vezes 8 é 18. 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 9 é 18. E aí vai sobrar 1, 2, e 2 vezes 6 é 12, vai sobrar 0. Então aqui a gente tem 96. A gente pode dividir esse 96 por 3. Dividindo o 96 por 3, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Aqui o 32, a gente pode dividir ele por 2 e vai dar 16, a gente divide por 2 dá 8, a gente divide por 2 dá 4, a gente divide por 2 dá 2, a gente divide por 2 dá 1. Beleza, tem uma série de fatores aqui. A gente precisa agrupar isso aqui em grupinhos de 4, então a gente tem 1, 2, 3, 4 e sobrou. Então, isso daqui pode ser escrito da seguinte forma. A gente vai ter raiz de 2 na quarta, que multiplica 2 na 2, que multiplica 3. Isso daqui a gente pode reescrever como sendo raiz quadrada de 2 na quarta, raiz quarta de 2 na quarta, por isso que eu falo, não pode esquecer o índice, porque senão a gente acaba confundindo, que multiplica a raiz de 2 na 2, que multiplica raiz de 3. Isso daqui é igual, vamos apagar esse. Nesse último aqui, a gente vai ter que utilizar algumas propriedades das potências. Aqui não é nada muito novidade, a gente já tem usado bastante nos exercícios que a gente está resolvendo. A gente vai ter aqui 2, a gente pode dividir o x em x quadrado que multiplica x. E assim a gente mantém o x elevado à terceira. E aí a gente vai ter também que dividir o y, vai ficar y na 2 que multiplica y na 2. Então, assim, agora a gente pode aplicar aquela propriedade lá. A gente pode transformar isso daqui em raiz de x ao quadrado. Eu vou separar só os que estão ao quadrado, tá? A gente pode fazer, a gente escolhe só os que estão aos quadrados aqui. E aí vai ficar y ao quadrado que multiplica y ao quadrado.
E aí o restante eu vou manter dentro da nossa raiz original ali, que é o 2 e o x. E portanto, pessoal, a gente vai ter aqui então, peraí. A gente tem aqui, deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço. Esse daqui vai ser igual a x, que multiplica y, que multiplica y, que multiplica a raiz de 2x. E com isso a gente tem x que multiplica y ao quadrado, raiz de 2x. E esse é o resultado da nossa conta. Bom, pessoal, esse foi os exercícios de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para poder responder. A gente se vê no próximo vídeo de resolução. Fiquem com Deus e até mais.